Existe algo estranho nas relações humanas, antes mesmo de alguém conhecer sua história. Antes de saber suas experiências, antes de ouvir suas opiniões, essa pessoa já começou a formar uma impressão sobre você. E isso acontece em segundos. Mas como? Se ela não conhece suas batalhas, se ela não sabe o que você enfrentou, a resposta está em algo que quase ninguém percebe. As pessoas não observam apenas aquilo que você fala, elas observam aquilo que você transmite. Todos nós já passamos por uma situação assim. Você entra em um lugar onde ninguém conhece você. Pode ser uma reunião, uma sala cheia de desconhecidos, uma conversa nova. E de alguma forma, antes mesmo de dizer muita coisa, as pessoas começam a reagir. Algumas se aproximam, outras mantêm distância, algumas demonstram interesse, outras parecem indiferentes. E a pergunta é o que elas perceberam? O ser humano evoluiu observando sinais. Antes da linguagem existir como conhecemos hoje, interpretar comportamentos era uma questão de sobrevivência. Uma expressão, um movimento, um tom de voz, uma reação inesperada. Tudo comunicava alguma coisa, e mesmo vivendo em uma sociedade moderna, essa característica continua presente. Nós lemos pessoas o tempo todo, mesmo quando não percebemos. Mas existe um detalhe importante: essa percepção nem sempre está relacionada ao que você realmente é. Muitas vezes está relacionada ao que você demonstra. Uma pessoa pode ser extremamente competente, mas transmitir insegurança. Pode ter boas ideias, mas parecer que precisa desesperadamente que os outros concordem. Pode ter muito valor, mas agir como se precisasse provar isso. E é aí que entra uma das maiores armadilhas do comportamento humano: tentar mostrar demais. Quando alguém tenta convencer todos sobre sua importância, algo curioso acontece. A tentativa de demonstrar valor pode acabar comunicando falta de segurança. É parecido com alguém dizendo: "Eu sou muito confiante." Existe uma contradição, porque confiança verdadeira raramente precisa ser anunciada. Ela aparece na tranquilidade, na postura, na capacidade de ouvir, na capacidade de discordar sem transformar tudo em uma disputa. Pense em duas pessoas entrando em uma conversa. A primeira pessoa tenta impressionar. Conta suas conquistas, busca aprovação, observa constantemente a reação dos outros. A segunda pessoa simplesmente participa, escuta, contribui, não tenta provar que é interessante. Curiosamente, muitas vezes a segunda pessoa é percebida como mais segura, não porque ela falou mais, mas porque ela não parece depender da reação dos outros. Existe uma diferença entre presença e necessidade de atenção. Presença é quando você está confortável sendo quem é. Necessidade é quando você sente que precisa controlar a forma como todos enxergam você. E esse é um peso enorme, porque quando você vive tentando controlar a opinião dos outros, você entrega para eles o poder de definir seu próprio valor. Isso não significa que devemos ignorar completamente a opinião das pessoas. Viver em sociedade exige troca, exige aprendizado, exige humildade, mas existe uma linha entre ouvir os outros e viver esperando uma aprovação constante. Uma das maiores mudanças acontece quando você entende: nem toda impressão precisa ser corrigida, nem todo julgamento precisa receber uma resposta, nem toda pessoa precisa entender você, porque algumas pessoas vão interpretar você através das próprias experiências. E isso está fora do seu controle. A verdadeira segurança nasce quando você percebe que seu valor não depende de convencer todos ao seu redor. Você não precisa entrar em todos os ambientes tentando provar quem é. Você não precisa transformar cada conversa em uma defesa da sua existência. Porque quando você está em paz com aquilo que é, algo muda. Sua fala fica mais tranquila, sua postura muda, suas escolhas ficam mais claras. E existe uma ironia interessante: quanto menos você tenta controlar a imagem que passa, mais natural ela se torna. Porque pessoas não são influenciadas apenas por argumentos, elas são influenciadas pela coerência, pela presença, pela forma como alguém carrega a própria existência. No final, as pessoas podem até esquecer muitas palavras que você disse, mas dificilmente esquecem a sensação que tiveram quando estiveram perto de você, porque antes de ouvirem sua voz, elas já sentiram sua presença.